Nós somos acadêmicas de Direito e hoje estamos aqui para apresentar para vocês o resultado do nosso projeto integrador. O tema é Educação em Cidadania e Direitos Humanos para Crianças e Adolescentes. A nossa mentora é a Caroline Espínola e o nosso orientador é o professor Rodrigo. Nosso projeto é a elaboração de um jogo educativo que viabilize o aprendizado desses jovens, crianças, adolescentes, sobre cidadania e direitos humanos nas escolas. Por que, Suzana, nós escolhemos esse tema? Então, se a gente analisar, tem todo um processo sócio-histórico que, digamos, moldaram os nossos jovens e as nossas crianças a agirem, alheios às suas responsabilidades, aos seus direitos, aos seus deveres, né? Tem toda uma teoria por trás disso, que eu acho que não compensa a gente citar aqui, né? Caso, senão o vídeo seria muito maçante. Mas, de fato, o adolescente, o jovem, a criança, ele é muito negligenciado nessa questão, né, de aprender logo sobre os seus direitos e principalmente sobre os seus deveres também. Então é por isso que a gente pensou, bom, vamos elaborar alguma ferramenta para fazer esse trabalho. Isso mesmo. E pensando nisso, por quê? Porque aqui no Brasil, a gente vê que esse estudo é tardio, né? Em alguns países como a Finlândia, Suzana? Finlândia, Alemanha, Canadá, Inglaterra. Eles já trabalham isso e eles já descobriram e viram o quão importante é que as crianças aprendam sobre os seus direitos e obrigações logo nessa fase, para que quando eles se tornem cidadãos adultos, eles sejam mais críticos, né, nas escolhas e nas suas responsabilidades, até mesmo nos seus valores cívicos. Exatamente. De democracia, né, Suzana? Sim. O que a gente pode falar um pouquinho também aqui é que tão jovem, né? Hoje, quando eles fazem 18 anos, 18 não, desculpa, pessoal, 16. Aos 16 anos, os nossos jovens já têm direito a voto. É interessante que é um paradoxo, né? Porque com 16 anos você já pode ir lá decidir o futuro do seu país. Mas, ao mesmo tempo, com essa idade aí, claro que nem todos, né? Mas a grande maioria, ela sabe muito pouco sobre cidadania. Desconhece. Então, foi nisso que a gente pensou e por isso que nós temos aí o pensamento de elaborar um jogo. Exatamente. E aí, por que a gente escolheu um jogo, gente? A gente fez muita pesquisa, né? Dentre as pesquisas que nós fizemos, a gente teve acesso a alguns estudos da neurociência, né? A neurociência vai dizer o que para a gente? Olha, o cérebro humano tem um sistema límbico, né? Que é o sistema de recompensa. O que acontece? Olha, quanto mais a atividade que eu estiver desempenhando, ela for satisfatória para mim, me trouxer boas sensações, digamos assim, maior vai ser a minha vontade de repetir aquilo. Então, se o jogo é interessante, é bacana, a ideia é o quê? Que o jovem vai querer repetir, vai querer jogar novamente, e com isso ele vai assimilando esse conteúdo, né? E vai sendo uma aprendizagem bem efetiva. Sim, e o jogo é muito efetivo, porque ele se torna uma brincadeira e uma brincadeira que vai trazer conhecimento. Por exemplo, esse bate-papo que eu e a Suzana estamos tendo aqui, nós vamos poder ter esse debate com outras pessoas no futuro e nós vamos lembrar do que aconteceu, do que a gente falou, do quão importante. Facilita a memorização, né? Sim, o jogo ele facilita bastante a memorização e vai ter interação dos alunos. Então, eles vão poder estar mais atento e ligado e participar. Então, assim, é uma forma também do professor chamar a atenção das suas crianças, dos seus jovens, para o processo de cidadania adulta. Exatamente. Nosso trabalho ele também contou com uma pesquisa, né? Uma pesquisa de campo aí que foi feita com professores da rede estadual de Foz do Iguaçu, né? Então, nós selecionamos aqui algumas das questões que nós consideramos mais importantes, né? Mais representativas. Então, teve uma questão que nós perguntamos assim: você acredita que os jogos gincana, tabuleiro, enfim, cartas, brincadeiras, são importantes para o aprendizado? São ferramentas úteis? E 99% dos professores disseram que sim, que acreditam sim no potencial dessas ferramentas. Por quê? Porque eles já vêm estudando isso. Então, assim, a partir do momento que eles já têm conhecimento do quão importantes são os jogos e essas ferramentas para a introdução de novo aprendizado
nas escolas, eles sabem que isso vai ter um alto ganho, um potencial para os seus alunos. Nós temos uma questão que é a seguinte: como você avaliaria a metodologia de ensino tradicional? Né? A maioria aí, 67%, vai dizer que é eficiente, né? E aí a gente acaba se deparando com uma situação um pouco embaraçosa, né? Porque ao mesmo tempo que eles dizem, olha, é interessante, é muito importante as alternativas, as metodologias alternativas, eles também defendem a metodologia tradicional de ensino, né? Mas isso, enfim, podem ser elaboradas N hipóteses, né, sobre isso. Isso, até mesmo que quanto tempo ele tem para passar um conteúdo para os seus alunos, né? É muito curto, então eles acham, talvez, né, pode ser por causa disso, pela quantidade de disciplina que eles tenham, eles acabam não colocando em prática o que eles aprenderam e que eles acham que é certo. E aí a última questão que nós trouxemos para vocês é: com qual frequência você utiliza os métodos de ensino alternativos, né, aos métodos tradicionais? Então a gente tem o quê? 18% nunca utilizaram nenhuma metodologia alternativa, né? Isso, embora pareça pequeno, né, é uma amostra muito representativa, né? É uma coisa negativa, porque você tem aí na teoria e na prática mesmo eles admitindo a importância, né, que o jogo tem no processo de aprendizagem, e a gente tem aí 18% é bastante, gente. Em contrapartida, 59% dizem que às vezes e 21% dizem que sempre que possível, né? Agora a gente gostaria de apresentar, na verdade, o protótipo, né, do nosso jogo. Ele ainda não está concluído, né? Mas nós temos aqui como dar uma boa noção para vocês do que vai ser o nosso jogo. Então, e durante o nosso projeto, né, a gente tentou colocar em prática elaboração de um jogo que fosse facilitar, né, essa forma de aprendizagem dos direitos humanos e da cidadania, né, dentro da sala de aula. Então, nós pensamos num jogo de tabuleiro, né, que venha com cartas. Então, até o momento seriam 60 cartas, tá? Onde os jogadores eles vão desempenhar alguns papéis. Né? Ele vai poder, a turma, então, vai ter uma turma que vai poder desempenhar um papel de prefeito, outro de cidadão, outro de um órgão público. Por que isso é importante? Porque nessas questões vai ser levantado o que, digamos, né? Eu escolho o papel, vou estar na equipe do prefeito. Então vai ter questões ali. Quais são as obrigações do prefeito? Como um prefeito deve construir uma rede básica de ensino? Então, ele tem esse poder? Não. Então, assim, vai ter questões que vão trazer ali um aprendizado para os jovens, né? Para essas crianças na escola. Como que eles vão se desenvolver? Por que isso é tão importante, Exato, né, Suzana? E o jogo também vai trazer exemplos do que não fazer, né? Nós vamos ter aí uma posição de jogador que vai se chamar cidadão transgressor de regras. Então, assim, a partir das atitudes erradas aí desse jogador, a gente vai aprender, ou melhor, os nossos jovens vão aprender o que não deve ser feito, né? Sim, um exemplo ali que a gente vai debater também no cidadão transgredor por exemplo, o direito hoje em dia dos animais, né? Então, se ele chegar em casa e ver que o vizinho dele está maltratando o animal, ele vai saber que isso está contra as regras. E as crianças, a gente já discutiu, né, vimos isso, que o que elas aprendem na escola, elas levam para casa. Geralmente, o que elas aprendem na escola, elas conversam, né, com o pai, com a mãe, enfim, com os responsáveis. Então, a gente vai estar educando não só os jovens, mas também, provavelmente, a família, né, caso eles desconheçam aí algumas coisas de cidadania e tudo mais. De forma a concluir, né, o nosso trabalho, é claro que não é um fechamento de todo perfeito, digamos assim, né, mas a gente chega a uma conclusão, a priori, que é o quê? A gente entende a importância do jogo, né? Todo o papel que ele vai ter na educação, mas também a gente admite, né, que é muito diferente. A teoria é diferente da prática, né? E aí,
exatamente é para isso que a gente vem ensinar. A ideia do jogo ela vem exatamente para fechar com isso, né? Como a gente pode transformar todo esse conhecimento, digamos assim, compactar ele e tornar ele mais atrativo para que essas crianças elas consigam aprender o mais rápido possível num curto espaço de tempo, né? Uma vez que o jogo é uma ferramenta prática e satisfatória, né, para o aprendizado. Então, assim, e isso é muito importante que esses temas relativos, né, à cidadania, eles vão estar sendo implantados no currículo escolar. Exatamente. Então, com isso, a gente fecha o nosso trabalho. É isso, pessoal. É isso. Obrigada Até pela mais. atenção. Tchau, tchau.